Hoje eu vou te contar a história do smartphone, nesse especial de sábado do Glitch. Bom, eu vou te contar essa história desde o começo e, logicamente, esse começo não é de agora, tem muito tempo. E essa história eu vou te contar como um Y, onde você tem duas tecnologias que surgiram há muito tempo atrás e elas se juntaram em algum momento, transformando-se nesse aparelho que gruda na nossa vida, no nosso cotidiano, que é o smartphone. Então vamos começar a falar primeiro de um ponto do Y, o telefone. Criado, logicamente, que você sabe, por Alexander Graham Bell há 150 anos atrás e que servia para as pessoas se comunicarem, conversarem umas com as outras estando à distância. O telefone, obviamente, evoluiu bastante ao longo desses 150 anos e lógico que ele ficou muito melhor, a qualidade do som, depois surgiu o telefone sem fio, que você não precisava ter conectado dentro de casa, né? Você podia andar com um telefone com anteninha e conseguia falar sem ter um fio ligado em algum lugar. Depois veio o telefone celular, isso já nos anos 80, 82, foi a primeira conexão de um telefone celular que pesava 1,5 kg, você sabia? O primeiro, mas esse evoluiu bastante até chegar ao ponto que a gente carrega hoje com facilidade qualquer telefone celular no nosso bolso. Mas qual é a outra ponta do Y? Bom, lá atrás a gente teve também, há quase 70, 80 anos atrás, a criação do computador. E as duas tecnologias, na verdade, elas não foram criadas pensando em se juntar, elas não tinham esse plano de se casar no futuro, mas o que aconteceu foi que, naturalmente, o computador foi evoluindo. O computador primeiro, daqueles enormes computadores antigos com válvulas que pesavam toneladas, eles foram diminuindo de tamanho e eles no começo eram só para fazer conta, trabalhar com números, eles começaram a ser usados para fazer um monte de outras coisas muito mais interessantes, como, por exemplo, facilitar a nossa vida. Hoje a gente ouve música, assiste filme usando o computador, mas isso também não era planejado lá no início. Foi uma evolução natural e essas tecnologias elas foram evoluindo e lá nos anos 70 o computador chegou a um tamanho possível que você podia ter em cima de uma mesa, já é um começo. Nos anos 80 surgiram os computadores tão pequenos que você conseguia colocar no bolso, tanto que foi naquela época que surgiram alguns computadores com o nome de Palm Top, ou seja, cabia na palma da mão, ou Pocket PC, porque cabia no bolso. Esse computador ainda não se conectava com nada, eram computadores que você tinha para usar como agenda, calculadora, mas não dava para você se comunicar com outras coisas. Bom, do outro lado, no telefone, ele foi evoluindo e lá nos anos 70 o telefone começou a ser usado para conectar computadores em rede. Você tinha um computador num lugar, precisava conectar com outro computador em outro lugar e usava a linha telefônica para fazer essa conexão. Então ali naquele momento os dois começaram a se conversar, o telefone e o computador. E essa tecnologia foi evoluindo até chegar à telefonia celular, em que você tem muito mais facilidade, mobilidade. E aí aqueles Palm Tops ou Pocket PCs começaram não só a ser um computador pessoal, mas um computador pessoal conectado. Isso, final dos anos 90, gerou um começo do que a gente poderia chamar hoje do smartphone. Mas ainda era muito caro e inacessível, e aí você teve algumas empresas que lançaram produtos, a princípio produtos ainda bastante específicos para o mercado de empresas, corporativo. Então nós tivemos aí celulares que você conseguia mandar e receber e-mail, mas isso foi bem lá atrás. E depois, em 2007, e olha só, não parece, mas foi só há 13 anos atrás, a Apple lança o iPhone. E o iPhone não foi o primeiro smartphone, mas ele foi definitivo para transformar a nossa relação com esse objeto, com esse telefone que também é computador e que também é rede social, que também é câmera, que também é música, você é tudo. Ou seja, uma central de entretenimento, educação, trabalho guardada no bolso que você leva para qualquer lugar e se conecta em alta velocidade para fazer uma série de coisas que podem ser para produtividade profissional, mas pode ser também por lazer, que é o que a gente faz hoje com o smartphone.
Mas isso não foi planejado. Esse encontro que aconteceu entre o telefone, que era uma ferramenta de comunicação, as pessoas falarem umas com as outras, o computador, que era uma ferramenta de fazer contas, eles se encontraram nos anos 80, viraram algo muito melhor do que eles tinham planejado, quem planejou e criou essas ferramentas, e se transformaram nesse objeto que hoje mudou a nossa vida. A gente mudou a nossa rotina. Quase tudo que você faz hoje é impactado por um smartphone que te oferece um monte de facilidades. A maior parte do seu tempo você passa utilizando recursos do smartphone, tanto para trabalho como para lazer. Em redes sociais, você gasta seu tempo, você encontra pessoas, você faz o seu trabalho, você aprende coisas. E isso tudo é algo que surgiu desse encontro quando o Y chegou aqui e se encontraram então o computador, o telefone e essa evolução com a facilidade de uso que veio com o iPhone e hoje com diversos concorrentes, obviamente, e todos eles são muito parecidos. Você pegar um iPhone ou qualquer outro fabricante de um celular Android, você não vai perceber muita diferença porque eles descobriram o que a gente quer fazer e fazem isso muito bem para facilitar as nossas vidas. Então virou algo que está presente o tempo todo, modificou toda a nossa rotina, modificou a economia mundial. Se você pensar bem, grande parte das empresas hoje, as maiores e mais importantes empresas que existem no mundo hoje, são relacionadas com produtos e serviços relacionados com smartphone. Então, se você pegar o que aconteceu com a economia nos últimos anos, o smartphone gerou uma série de riquezas, de empregos, de serviços, de trabalhos, inclusive na sua própria vida, na sua família, nos seus amigos. Você deve ter gente que trabalha, que tem uma profissão hoje relacionada com o smartphone. Então esse impacto ele é muito maior do que a gente consegue perceber porque ele vai acontecendo aos poucos. Mas veja bem, tem só 13 anos que a gente conhece essa tecnologia e tem um impacto tão grande que, olha, se você pensar em 150 anos atrás, quando Graham Bell estava lá criando o primeiro telefone, ele jamais imaginaria que nós chegaríamos ao ponto em que chegamos hoje. Da mesma forma, os caras que criaram lá o primeiro computador não tinham noção do que eles estavam fazendo e que impacto isso teria na sua vida, na minha vida e na economia mundial. O smartphone é uma realidade hoje tão presente que a gente nem imagina que ele pode desaparecer. Mas olha, tem gente pensando já nisso. O que vem depois do smartphone? E aí tem várias possibilidades e a gente está vendo muito disso acontecer. Vários outros objetos estão se conectando também a essa rede. A conectividade hoje está em todos os lugares e outros objetos que não são smartphone. E será que nós vamos precisar dele ainda para fazer as coisas que nós fazemos hoje? Essa é uma grande ainda uma incógnita. Será que esse é o objeto definitivo, né, que é tão importante hoje, ele vai continuar tendo essa importância no futuro? Essa é uma discussão que muita gente está tendo nesse momento, porque nós chegamos ao ponto em que a tecnologia evoluiu, trouxe tanto valor que você não consegue imaginar que ela não possa existir no futuro. Mas, na verdade, assim como ela não existia antes e nós não sabíamos que a gente precisaria dela desse jeito, no futuro podem surgir outras soluções que a gente nem imagina hoje e que substituam totalmente essa tecnologia tão importante agora. Essa é uma discussão bastante legal da gente pensar sobre o que a gente, na verdade, dá valor ao produto, a esse objeto, smartphone, ou as coisas que a gente faz com ele. Essa é uma coisa para a gente pensar daqui para frente em relação a essa evolução tecnológica. Contei para você então um pouco da história do smartphone, começando lá em 150 anos atrás e até chegar agora, mas o futuro, será? O que nós vamos ter? Bom, vamos lá! Gostou dessa novidade? Deixa aquele joinha para ajudar no nosso canal, a gente tem que crescer, e se inscreva também e ative as notificações. Lembrando também que o Glitch está em multiplataformas e você pode também ouvir em formato de podcast na sua plataforma de áudio favorita. Eu sou o professor Hélio Lemes e te vejo na segunda-feira. Tchau!